Mas, João, você falou que o Bolsonaro é o principal líder da esquerda. Vamos lá. Eu vou entrar num raciocínio que vocês vão entender o que eu quero dizer. Presta atenção. Bem, antes de eu entrar, vamos terminar. Quem é Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, ele foi advogado-geral da União, sabe de quem? Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2000 a 2002. Depois, né, ele foi para o Ministério Público Federal em 1985. Quer dizer, ele começou no Ministério Público Federal em 1985, na época da democratização, né? Foi consultor jurídico de secretário-geral da Presidência da República, na época de Fernando Henrique Cardoso. Foi assessor do ministro da Justiça, na época de Fernando Henrique Cardoso. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil e advogado-geral da União, do governo de Fernando Henrique Cardoso. E fundou esse instituto aí, né, um instituto de direito, aí, junto com quem? Sabe com quem? Sabe com quem? Em 1998, com Paulo Gustavo Gournet, o atual procurador-geral da República. É sócio dele, né? Ou foi numa dessas instituições aí de curso superior. Bem, esse era o Gilmar Mendes. E aí você tinha, na época, o PT, que era a oposição, batendo de frente contra o PSDB, o governo do Fernando Henrique, era fora FHC, pá. O governo Fernando Henrique era considerado a direita e o PT era considerado a esquerda. Aí a PT, PDT, PCdoB, né, o PSTU, PCO e tal. E a FHC era, não é centro. Centro, caramba, é direita. Entendeu? O PFL era centro, PSDB com PFL, aí juntou o PMDB era centro. Não tem esse negócio não, é direita ou é esquerda, e aí era tudo direita. O pessoal falava, se perguntar na época, eu falava, esse pessoal da direita aí, esse governo de direita, né? Tá. Não tá. Né? Gilmar Mendes hoje defende quem? Defende o governo Lula. Tá certo? Mas antes não. Antes ele pegava o microfone quando era entrevistado e falava assim, é uma cleptocracia brasileira que esse governo do PT inventou. Então tá. Ele dizia isso, né? E, falando sério, tá certo? Nessa época também, o PT, quando começou a governar, né, apanhava de quem? Da Rede Globo. Esse termo Globo lixo vem de quem? Vem da turma da esquerda. Porque a Globo nunca engoliu o Lula. Não, naquele debate com o Collor, a Globo só faltou puxar o tapete do Lula. Quem é da minha época sabe o que aconteceu. Então a Globo gosta do Lula? Não. A Globo é de direita? É. A Globo apoiou a ditadura militar, o golpe que eles falam, o golpe militar de 64. Não é isso que a esquerda fala? Né? A Globo apoiou. Roberto Marinho, na época, apoiou o golpe. Então tá. Então é direita. Se apoiou o golpe, é direita. Tá certo? E aí, quando nós estamos falando de direita, nós estamos falando dessa elite burguesa que governa o Brasil há uma eternidade. Tá certo? E onde está essa elite burguesa que governa o Brasil há uma eternidade? Está no governo do Lula, agora. Então, esse governo do Lula é de direita, João? Não é a esquerda que está governando, não? Não, não é a esquerda. É a extrema-direita que está governando esse país agora. Não, João, você está pirado. O Lula na extrema-direita? O que Elon Musk falou do Lula? O Elon Musk, ou então a sopa que pousou na minha sopa, né? Elon Musk é a mosca que pousou na sopa do Lula. O Elon Musk falou que o Lula está numa coleira, e essa coleira, quem segura essa coleira é o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja,
o Lula é refém desse governo de direita. Mas como assim refém, João? Refém, ele não estava preso? Quem prendeu o Lula não foi a direita? Na época, a Lava Jato, o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin, que montou essa Lava Jato, junto com Curitiba, lá, com Sérgio Moro, foram para cima do governo da Dilma, aí prendeu o Lula. Ou seja, o Lula estava preso. Tinha prova? Tinha. Tinha um esquema de corrupção? Tinha. Tinha lá o escândalo lá dos irmãos Joesley e Batista? Tinha. Agora está o Joesley e Batista dando para cima e para baixo com esse povo aí. Né? Fazendo reunião com o Lula e tal. Enfim. Tinha. Então o Lula não está governando. O Lula está metendo o pé pelas mãos. Só dele pensar que vai, só do mercado pensar que o Lula vai fazer um discurso, o dólar já sobe, começa a subir antes dele começar a falar. Só de pensar que ele vai começar a falar, o dólar já sobe. Por quê? Porque é um monstro de duas cabeças. É um governo de direita com um presidente de esquerda que não manda. Mas, João, o Lula manda. Manda caramba. Prestem atenção. Aonde é a base intelectual do governo do PT, do Lula? É as reitorias das universidades públicas. O que esse povo está fazendo? Greve. Tem um tempão que esse povo está fazendo greve. E o que o Lula fala? O Lula fala assim: olha, gente, vocês estão fazendo greve, mas não é. Vocês não estão prejudicando a mim, vocês não estão afetando a mim. Vocês estão afetando o aluno, a família do aluno. Ou seja, os reitores deram uma banana para o Lula. Porque fala: Lula, você é refém da direita no poder. O PT está doido para meter a mão no cofre no cofre do Banco Central. Fazem uma oposição ferrenha a esse presidente do Banco Central. Por quê? Porque não consegue fazer a política econômica que eles querem fazer. Eles querem endividar o Brasil, como fizeram antes. Mas aqui, João, seja mais específico nesse negócio da direita. Você falou que o Bolsonaro é o maior líder da esquerda. Então vamos lá. Vamos lá. Bolsonaro é direita ou é esquerda? Bolsonaro é direita. Tá, mas ele é o maior líder da esquerda. Mas como assim, João? Explica. Então eu vou explicar. O que o pessoal que se diz de direita fala dessa turma aí, desse governo que está aí, dessa cúpula aí? Acuse-nos do que vocês são. Nos culpam daquilo que vocês fazem. O que esse governo que está aí, essa cúpula, né? Essa cúpula do judiciário brasileiro, essa cúpula da política brasileira, acusa o pessoal do Bolsonaro, Bolsonaro como um todo? Acusa de extrema direita. Então, meu amigo, acuse-o daquilo que você é. Então, é a maior revelação que o governo do Lula hoje é um governo de extrema direita, é. Só que eles querem botar essa pecha no Bolsonaro. Por quê? Porque eles é que são a extrema direita. E eles não querem que você enxergue que esse governo é extrema direita. Entendeu? Acuse-nos daquilo que vocês são. Mas, João, e esse é um governo de extrema direita? Ô, gente, faça o favor. Vocês têm que estudar a história. Vocês têm que pesquisar. O Brasil é um país que tem uma história. Nós não estamos isolados, né, no tempo e no espaço, não. Cadê o tempo que você estudou na faculdade? Um pouquinho de história. Vamos lá. Então, o Lula estava preso.
Tá certo? O Alckmin perdeu as eleições pro Bolsonaro. E aí, depois, com o Lula preso, ó, vão soltar o Lula porque o Bolsonaro ganhou e precisa do Lula para ganhar, para voltar. Então, o fato de tirar o Lula da cadeia foi uma ação de quem? Da esquerda ou da direita? Da direita. Porque quem prende é que pode soltar. Quem prendeu o Lula foi a direita. A extrema direita. Que prendeu o Lula, caçou a Dilma e colocou o Michel Temer para governar. Alexandre de Moraes foi virar ministro do governo do Michel Temer. E ali você tinha Michel Temer e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né, articulando aquela ponte para o futuro, que agora o Brasil voltou. Ou seja, a direita voltou a governar depois de 4 mandatos consecutivos do governo do PT, que vinha passando a rasteira nessa elite brasileira com aquela caixinha mágica. E a elite brasileira, essa burguesia, que tem um intelecto desse tamanho, porque no Brasil eu tenho um amigo, sabe, que é 10 anos mais velho que eu, que é um homem vivido, um homem muito experimentado. Ele fala assim: João, para você se dar bem no Brasil, você precisa de 2 coisas. Um pouco de conhecimento e relacionamento. Ou seja, 20% de conhecimento e 80% de relacionamento. Aí você tem esse Gilmar Palusa. Vão lá se relacionar. Para quê? Para chegar ao poder, para se dar bem. E aí mistura ministro com juiz, com acusado, com advogado de acusado, entendeu? Com empreiteira que sendo investigado, mistura isso tudo. Político. Vai lá para Gilmar Palusa, com dinheiro público, numa firma privada que é de um ministro. Eita, nossa. Então, essa elite burguesa que está aí há muito tempo é uma elite. E essa elite sempre foi direita. Porque é um pessoal que não gosta de trabalhar. É a turma da corte. Lembra quando o pessoal falava da corte de Portugal, que vinha para cá, gastava aquelas fortunas todas, ostentação, entendeu? Não, a gente vive dos impostos desses colonos, né? É assim. Então, se apropria da coisa pública, mistura com a coisa privada e é o relacionamento. Mas, João, você está falando que o Bolsonaro é de esquerda? Explica isso, João. Tá bom, vamos lá. Vamos para o vice. O vice do Lula. Aquele que ajudou a prender e depois ajudou a soltar e entrou como ministro de Minas de Indústria e Comércio e vice-presidente. E foi o responsável, o coordenador na época da transição para montar o governo do governo 3 do Lula, de direita. Mas quem é Geraldo Alckmin, João? Ah, vocês não conhecem Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin, rapaz, é de família, de político, de direita. O histórico de Geraldo Alckmin é de direita. O Geraldo Alckmin foi o cara que mais governou o estado mais rico do Brasil, São Paulo. Ele ficou 14 anos como governador de São Paulo. Alguém governou algum estado brasileiro 14 anos? 12 anos? Geraldo Alckmin governou o maior estado brasileiro durante 14 anos. São Paulo é de esquerda? Não. A Avenida Faria Lima é de esquerda? Não. Não, nunca foi. Geraldo era PSDB? Era esquerda? Não. Para o PT nunca foi. Tá. Mas o Geraldo Alckmin não foi só governador 14 vezes, 14 anos, e agora ministro do governo, vice-presidente e ministro do governo Lula. O Geraldo Alckmin
Vou anotar aqui, ó, eu mostrei para você. Ó. Ele é primo, sabe de quem? De José Maria Alckmin. Quem é José Maria Alckmin, João? Eu estou por fora de política, estou por fora da história do Brasil. José Maria Alckmin, para você ter uma ideia, foi o vice-presidente da República quando o golpe de 64, que a esquerda acusa de golpe, tomou o poder no Brasil. Então você tinha o general Castelo Branco, que foi o primeiro general da ditadura militar, né, segundo o pessoal da esquerda, e o vice-presidente dele, a classe civil, que foi dar sustentação para esse tal de golpe que eles falam, chamava José Maria Alckmin, primo de Geraldo Alckmin. E isso foi de 1964 a 1967. É direita. Você concorda comigo? É direita. Né? Ligado aos militares, pombas. E aí, mas não é só ele, não. O Geraldo Alckmin é sobrinho de José Geraldo Rodrigues de Alckmin. Quem é Geraldo José Rodrigues de Alckmin? Foi ministro do STF na época do regime militar. E sabe quem nomeou ele? Ministro, colocou ele lá porque é nomeado. Não tem esse negócio, não. Não é o presidente que coloca o ministro lá? Foi o ministro, o general Emílio Garrastazu Médici, tido como um dos generais mais durão daquela turma de AI1, AI2, AI3, AI4, AI5. Hein? Não é direita, não? Então, a raiz desse governo Lula hoje é extrema direita. E aí, a turma foi para as eleições apostar no Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro, acharam que o Bolsonaro ganhar, mas tinha lá plantado na Justiça Eleitoral um padrinho de Geraldo Alckmin que fez o diabo para não deixar o Bolsonaro ganhar. Direita? Direita brava. Assume o Lula e Geraldo Alckmin, que não tem voto. Tá entendendo? Que é extrema direita. Aí o povo fala assim, não, gente, eleger esse povo, não foi o Bolsonaro que ganhou, tem maracutaia nesse negócio aí, o homem foi parcial, o radiolão, e sei lá o quê, papapá, censura e perseguição, mas não, vamos colocar o Lula lá, porque o Geraldo Alckmin tinha que voltar ao poder. O sobrinho do José Geraldo Rodrigues de Alckmin, presidente do STF, na época do regime militar, do governo Médici. Primo do José Maria Alckmin, vice-presidente do general Castelo Branco, primeiro general que assumiu o que eles chamam de golpe de 64. Então é direita? Não é. Agora, você sabe agora por que os reitores estão de greve, fizeram greve esse tempo todo. Eles conhecem história. Eles são pessoas que estudam. Fizeram mestrado, sei lá o quê, papapá, doutorado, defenderam tese. Eles conhecem a história. Eles sabem que o governo do Lula é um governo de extrema direita. Então acuse-nos daquilo que você é. E eles acusam quem? O Bolsonaro de extrema-direita. O Bolsonaro não tem família de político. É um cara que veio de baixo, família simples. É povão. Casado com uma mulher simples, tirada da favela lá de Brasília. Um dos lugares mais carentes, que chama Ceilândia. Eu sei, eu morei em Brasília. Então, vocês entenderam o que eu estou falando para vocês? Agora vocês entenderam por que essa mídia toda apoia o Lula? Globo, que defendeu o regime militar, que era contra o Lula, agora está babando por Lula. Por quê? Porque é a elite,
a burguesia que está no governo. Aí tem essas festas lá de Gilmar Palusa, é Londres, entendeu? É Nova York, é Lisboa. A elite burguesa está lá dando de braçada. E o Lula, assim, tem que aumentar imposto para bancar essa turma, essas mordomias todas. Precisa de um avião novo. Então, o Lula não é presidente? Ué, pergunta para o Elon Musk se o Lula é presidente. Mas ele não foi descondenado? E como se descondena alguém? Você dá um nó na justiça para fazer isso? Hein? Anula provas, devolve dinheiro, põe os caras, Joás Batista, perdoa todo mundo, volta todo mundo, vamos voltar para a farra. A extrema-direita. Então você tem o Bolsonaro. E a esquerda, João? A esquerda política acabou. Acabou. 2015 para cá, acabou. Depois que prenderam o Lula, caçaram a Dilma, acabou. Acabou. Por que o Lula não consegue pôr gente na rua? Vai fazer comício? Não vai ninguém. Por quê? Porque acabou. Você tem o Bolsonaro, que é uma direita moderada, pessoa humilde, simples, e você tem a extrema-direita, que é esse governo do PT. Não é do PT, é o governo do Geraldo Alckmin, do Gilmar Mendes, da turma do Fernando Henrique. Também Fernando Henrique, vai ver o avô do Fernando Henrique, o pai do Fernando Henrique, tudo voltado para a época dos militares, da época. É a turma que sempre mandou, fez isso aqui de um curral eleitoral, sabe, que manteve o povo ali, ó. Então, a gente aqui, da Comissão Cidadã de Inquérito, entendeu? Que começa a defender os presos do 8 de janeiro, que começa a denunciar os absurdos que eles fizeram com a ajuda de militares. Né, Geraldo Alckmin? Ué, essa turminha lá era fechada lá com Castelo Branco, Garrafa Azul Médici, né? Então, meu amigo, é isso aí que nós temos. E aí o povo do Rio Grande do Sul, que está lá, que passaram um tufão, jogaram um terremoto lá, igual o Sobradinho, né? Aqui Brumadinho, ninguém da justiça quer defender a causa desses que perderam tudo. Ninguém se pronunciou até agora. Nem na Câmara dos Deputados alguém chegou a falar: precisamos investigar o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então nós temos uma direita e uma extrema-direita, ou ultradireita, patrocinada pela Globo, pela Bandeirantes, né? Pela Faria Lima, que é esse governo do PT que está aí. Que de PT não tem nada. Tem o Lula babão, né? Que está aí com a Janja, fazendo turismo aí pelo mundo afora, gastando uma fortuna danada do dinheiro público para deixar essa turma fazer o que faz. Entendeu? Bem, eu falei para você, né, que o Bolsonaro está à esquerda do governo Lula. Ele não é a extrema-direita. Por isso que, quando vocês falam, nos acuse daquilo que vocês são. O que esse governo faz? O que essa turma está fazendo? Acusando o Bolsonaro de quê? De extrema-direita. Porque eles não querem que você enxergue que esse governo é de extrema-direita. Está entendendo? Mas, João, você é um cara que você já foi de esquerda, você já foi... eu conheço um pouco de história. Eu sou a favor entendeu? Do povo, sou a favor da população. Ah, mas você é comunista? Não. Eu sou a favor da sociedade civil, que a sociedade civil se organize, se defenda, se faça representada. Entendeu? Não é essa burguesia parafatosa que fica esbanjando nosso dinheiro nesses
Kofeskof, nem sei falar esses termos, né? Lá em Londres, Nova York, Lisboa, com dinheiro nosso. Então é isso. E aí, quando alguém fala que nós estamos com uma justiça que não tem parcimônia para fazer o que faz, caga e anda. Nós não tem comodimento, né? Não tem compostura e dá um pulo no abismo institucional. Por quê? E aí Bolsonaro não aparece mais nos noticiários. Estou com saudade daquela turma que fica colocando aí, metendo pau no Bolsonaro aqui nos comentários da CCI. Até essa turma parou de meter pau no Bolsonaro. Por quê? Porque ele virou o maior líder da esquerda? Ah, não pode ficar falando muito de Bolsonaro não, porque o cara já está dominando o pessoal do centro, já está dominando o pessoal da esquerda. E a direita? A direita? O que faz a direita? A extrema-direita. A extrema-direita está morrendo de medo. Sabe de quê? Do Congresso americano. Porque o Bolsonaro não é extrema-direita. Pode deixar ele na direita, mas extrema-direita é esse governo aí. Que fez o diabo, passou por cima do processo legal, fez o que fez. Só o 8 de janeiro, entendeu? O que chegar lá para os americanos, fala assim, não, essa turma aí tem que ser prisão perpétua. Aí a turma fala, caramba, o negócio lá tá virando, como diz aquele deputado negro, né, que é muito próximo do Bolsonaro, né, que fez um discurso uma vez e falou assim, na senzala a gente dizia assim, uma hora o chicote muda de mão. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Anteciparam um debate muito antes das eleições, colocaram lá o Trump com o Joe Biden. Por que fizeram isso bem antes, fora de época? Para ver se o homem tinha condições de fazer alguma coisa. O cara mostrou-se um gagá. E esse cara é igual o Geraldo Alckmin. Foi um dos deputados, um dos senadores mais novos da República, lá dos Estados Unidos. E nunca largou o osso também. Entendeu? Depois foi vice do Obama. E aí foi trazendo fazendo entendeu? Corroendo o sistema judiciário, corroendo o sistema eleitoral, né? Manipulando os meios de comunicação para se manter essa elite burguesa americana que quer viver sobre o imperialismo dos países do submundo. Eles vão trabalhar para nós. Bem, eu falei demais, 50 minutos. Bem, eu não sei se eu te convenci, entendeu? Mas eu estou convicto que Bolsonaro hoje é o maior líder da esquerda brasileira. Tá certo? E a esquerda é tudo aquilo que está do lado, né? Se você tem a direita aqui, o que está à direita da direita é a extrema direita. Então, o que está à esquerda da extrema direita é a esquerda. Quem está à esquerda do governo Lula 3? O Bolsonaro. Por quê? Porque o governo Lula 3 é a extrema-direita brasileira. A turma que bancou 64. O que eles falam de golpe de 64. Tá certo? A família do Alckmin, o primo do Alckmin, sobrinho do Alckmin, né? A turma do PSDB, da época do Fernando Henrique. Tá aí o Gilmar Mendes, o mais antigo da Suprema Corte. O homem entrou em 2002. 2012, 10 anos. 2022, 20 anos. Ainda vai ficar mais uns 20, se bobear. Hein? Tem que aguentar essa aí. Então tá bom. Gente, eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito.
Já estão me chamando de mineirinho, né? De São João del Rei. Outros já estão me chamando de o procurador-geral da sociedade civil organizada, porque é o único que está preocupado em investigar. E quando um vereador de Bento Gonçalves, né, se levanta na tribuna e fala: precisamos investigar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, abertura de comportas, quebra de barragem, casa de máquinas que não funcionam, semeadura de nuvem, essa chuva que vem e fazem ondas de 3 metros de altura, que cobre um prédio de 3 andares. Hein? São Pedro está muito doido, não está não? Então tá bom. Gente, hoje é dia 2 de julho. Estamos atravessando, né, um semestre para o outro. E aí está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Não, João, não vou mais patrocinar, não. Você está falando que o Bolsonaro é o maior líder da esquerda. Mas é o maior líder da esquerda. Por isso que ele parou a não ser notícia. O homem é igual fermento. Quanto mais eles batiam no homem, mais o homem crescia. Era uma perseguição desenfreada. Agora a turma está com o rabo entre as pernas, porque não sabe o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Não, vamos para cima dessa turma. A gente tem um Joe Biden. Joe Biden põe a Ucrânia para brigar com a Rússia. Joe Biden põe Israel para brigar com o Hamas. O Joe Biden é o cara. Mas o homem está, né? Não sei se ainda está senil. Se ele está senil. Mas vamos lá. Está aí minha chave Pix, se vocês quiserem contribuir, porque nós temos que defender o Rio Grande do Sul. Nós aqui, a Comissão Cidadã de Inquérito, temos essa obrigação. A sociedade civil tem essa obrigação. A gente não vai fazer Gilmar Palusa, não vai fazer Coffee Scott lá em Londres. A gente vai ralar aqui. Vai ralar aqui porque é o povo pelo povo. É isso aí, entendeu? Essa frase que entrou no Rio Grande do Sul e ficou: é o povo pelo povo. Tamo junto? Então tá bom. Quer comentar? Comenta aí no WhatsApp 3299618000. João, então nós temos um líder de esquerda que chama Bolsonaro? Pior que é. É o líder do eleitorado de esquerda. Porque a esquerda no Brasil morreu. Escafedeu-se. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoem todos vocês. Queiram-me bem, viu, gente? Esse João pirou. Queiram-me bem. É um pouco de história.